Saúde os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Sejam todos bem-vindos. Abram comigo as suas Bíblias no livro de Ruth. Meus irmãos, o livro de Ruth, no Antigo Testamento, ele é breve, ele é composto apenas por 4 curtos capítulos. Se você contar, ele vai ter 85 versículos, mas não subestime o seu tamanho. Primeiro, porque é a palavra inspirada do próprio Deus, e segundo, é uma bela história que este livro retrata, uma história fascinante. Se você observar em todo o Antigo Testamento, você vai encontrar apenas 2 livros dedicados apenas a 2 mulheres, além desse que nós vamos, a partir de hoje, ter uma série de exposições no livro de Ruth. Além do livro de Ruth, um outro livro é Esther, e é interessante um paralelo entre esses 2 livros. O livro de Ruth conta a história de uma gentia, não judia, que se casou com um judeu e se tornou ancestral do Messias. Se você olhar em Mateus, no capítulo 1, lá na genealogia de Jesus, você vai ver o nome de Ruth. O livro de Esther nos apresenta uma judia que se casou com um gentil e foi usada por Deus para salvar a nação judaica da destruição, para que o Messias pudesse então nascer. A história de Ruth começa com uma fome e termina com o nascimento de um bebê. A história de Esther começa com um banquete e termina com a morte de mais de 75 mil pessoas. É interessante que Deus é mencionado em torno de 25 vezes no livro de Ruth, e se você olhar o livro de Esther, você não vai ver nenhuma sequer menção do nome de Deus. Embora, em ambos os livros, a vontade de Deus é cumprida de maneira poderosa, a sua mão providencial é vista claramente em favor do seu povo, especialmente para que o Messias pudesse nascer, trazer finalmente salvação, não apenas aos judeus, mas até os confins da terra. Nas palavras de John Piper, acerca desse livro que nós vamos estudar, o livro de Ruth, olha como ele define, de maneira muito pessoal, esse livro do Antigo Testamento. O livro de Ruth é uma história que mostra como Deus se move de maneira misteriosa e maravilhosa. Essa é uma história para pessoas que se perguntam onde está Deus quando não há sonhos, visões e nem profetas. É para as pessoas que querem saber onde Deus está quando uma tragédia após a outra ataca a sua fé. É uma história para as pessoas que se perguntam se uma vida de integridade em tempos difíceis vale a pena. É uma história de pessoas que não podem imaginar que qualquer coisa grande poderia vir de suas vidas ordinárias. Eu convido que você leia comigo os primeiros 5 versículos do primeiro capítulo de Ruth, onde com a graça de Deus eu gostaria de estar expondo nesse intuito. Ruth, capítulo 1, os primeiros 5 versículos. Se você pudesse colocar de pé em reverência à palavra de Deus, por gentileza, assim o faça. Diz assim a palavra de Deus: Na época dos juízes houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os seus 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi, e seus 2 filhos Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Você pode se assentar. Vamos ter mais uma palavra de oração. Pai, nós te pedimos que seja misericordioso conosco, nos dê ouvidos, e ouvirmos a Tua palavra é obedecê-la. Que Teu Espírito Santo me conceda a graça de exaltá-lo, Senhor,
me conceda a graça de exaltar o Teu Filho. Que o Teu Espírito Santo venha iluminar as nossas mentes, não somente daqueles que aqui estão, mas daqueles que ouvirão essa mensagem em áudio. Cumpra o Teu propósito na vida de todos eles, para que o Teu nome seja glorificado, no nome precioso de Jesus, Pai. Amém. Os primeiros 5 versículos do capítulo 1 de Ruth é como se fosse um prefácio de um livro. Aqui nós vemos as escolhas de um homem chamado Elimeleque e a sua esposa, Noemi. Essas escolhas dos quais eles fizeram e as terríveis consequências ao longo prazo que essas decisões trouxeram a eles. E nós vamos ver o desenrolar disso tudo nas próximas mensagens também. Mas à medida que a história deste livro se desenvolve, especialmente as consequências dessas escolhas, iremos perceber 2 coisas. A primeira, que o homem ele é responsável por suas escolhas e consequências. Deus nos criou responsáveis. A segunda, e que se destaca nesse livro, é que Deus, de maneira poderosa, soberana, direciona até mesmo os resultados dessas decisões para que os seus santos propósitos sejam no fim estabelecidos. Assim como o salmista no Salmo 33, versículo 11. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações. Assim como Provérbios, capítulo 16, ao homem compete fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Olha comigo na primeira parte do primeiro versículo. Diz o seguinte: na época dos juízes houve fome na terra. Quando o autor diz na época dos juízes, aqui nós vemos uma descrição não só histórica, mas especialmente teológica. O caráter do tempo pelo qual esse desfecho da história aconteceu. Um dos tempos mais tenebrosos da história do povo de Israel. Essa história se desenvolve durante um período chamado dos juízes. Este foi um período de 400 anos na história do povo de Deus. Depois que finalmente eles entraram na terra prometida e Josué já havia morrido e depois nenhum rei o substituiu. E é interessante, se você ler os 21 capítulos de Juízes, um livro que fica bem antes do livro de Ruth, você vai perceber algo repetido, como se fosse um ciclo, na verdade uma espiral. Você vai perceber que toda vez que Deus levantava uma nação para punir o seu próprio povo, com o intuito de levá-los ao arrependimento, de levá-los mais para perto dele, porque eles estavam simplesmente sendo rebeldes e desobedientes à sua palavra revelada, todas as vezes que ele fazia isso, o povo se arrependia e clamava por socorro. E Deus, de maneira misericordiosa, enviava um libertador, ou seja, um juiz, para resgatar seu povo da opressão de seus inimigos. Mas adivinha o que acontece logo depois? Onde a paz reinava, o povo, mais uma vez, intencionalmente, rebelava contra Deus, adorava ídolos, e Deus levantava, mais uma vez, uma nação para puni-los, para trazê-los novamente ao arrependimento, novamente a experimentarem da sua misericórdia através de um libertador ou um outro juiz. Mas se você olhar no final do capítulo 21 de Juízes, você vai perceber que, infelizmente, esse arrependimento não apareceu mais da parte do povo. E aí nós entendemos a segunda parte desse primeiro versículo, o porquê que houve fome. Nós vemos aqui como resultado da punição de Deus em relação à rebeldia do seu próprio povo. A segunda parte do versículo 1 diz o seguinte: um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. Um homem de Belém. A propósito, Belém significa a casa do pão. Uma ironia, porque na casa do pão agora havia fome, graças à rebeldia do povo de Deus. E agora esse homem
Nessa situação, Elimeleque e sua esposa e seus 2 filhos, ele tem uma decisão, uma escolha para ser feita. Ele poderia ficar em Belém, com o prato vazio, lamentando o pecado que o cercava e confiando no Deus da provisão. Ou uma segunda alternativa, ele poderia deixar a terra prometida para trás e buscar campos mais verdes, em outros lugares. Nesse caso, nós vamos ver que foi em Moabe que ele procurou comida. Interessante que Abraão, considerado o pai da fé, cometeu o mesmo erro quando encontrou fome na terra, lá em Gênesis no capítulo 12. Em vez de esperar que Deus lhe dissesse o que fazer, Abraão fugiu para o Egito, não para Moabe, mas para o Egito. O problema foram as consequências dessa escolha. Abraão teve que mentir e colocou Sara em grandes e perigosos riscos. Não sei se você já se perguntou, mas como assim Abraão faz um erro como esse? Ele não é considerado pai da fé? Meus amados, Abraão foi quem foi considerado o pai da fé depois de uma longa caminhada com Deus. E isso é motivo de esperança para mim e para você, em meio aos nossos erros. Mas à medida que você caminha com o Senhor, à medida que você conhece o caráter dele, como nós temos estudado de manhã nas EBDs, nós aprendemos a caminhar como Abraão caminhou, pela fé. Deus havia chamado aqui Elimeleque para morar em Belém. Este homem não tinha negócios para sair da sua terra natal, para ir buscar em lugar algum, muito menos em Moabe, uma terra com sérios problemas históricos desde a sua origem. Os moabitas eram descendentes de Ló. Sabe como surgiu esses descendentes? Um relacionamento incestuoso com a própria filha mais velha, onde ela havia o embriagado. Gênesis capítulo 19, você pode ver esse trágico marco histórico na história do povo de Deus. E eles eram inimigos dos judeus por causa da maneira com que eles trataram esse povo quando eles peregrinavam, do Egito até a terra prometida, lá em Números, no capítulo 22 e 25, quando o rei Balaque os trata de maneira não hospitaleira, e o contrário, ainda convoca Balaão para proferir maldição contra aquele povo. Sem contar, se você olhar em Juízes no capítulo 3, você vai ver que durante o tempo dos juízes, Moabe invadiu Israel e governou o povo por 18 anos. Os moabitas invadiram aquela terra e durante 18 anos eles foram escravos de Eglon, não de Balaque, porque já havia morrido, mas o novo rei. Então, por que este homem deveria recorrer à ajuda, buscar socorro nessa terra? Qualquer semelhança não é mera coincidência. Nós vamos buscar socorro nos lugares mais imprevisíveis. E aqui Elimeleque nos dá um péssimo exemplo de ir buscar em terras inimigas, em terras avessas ao povo de Deus, socorro e ajuda. E a minha primeira pergunta para você hoje à noite: aonde você busca socorro? Diante das circunstâncias que fogem do seu controle, não tão somente das decisões erradas que você fez ou faz. Aonde é o seu socorro? Onde você busca refúgio? No versículo 2, interessante que o texto começa dizendo: o homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi, e seus 2 filhos Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Você aprende muito quando busca conhecer os significados dos nomes dos textos sagrados. E aqui, sem dúvida, Elimeleque pode trazer implicações, o significado do nome Elimeleque pode trazer implicações práticas para as nossas vidas diante das escolhas que fazemos. Sabe o que significa o nome Elimeleque? Deus é meu rei, ou meu rei é Deus. Mas é interessante que o Senhor aqui não foi rei na vida de Elimeleque, pois ele havia deixado Deus completamente fora das suas decisões. Ele tomou uma decisão fora
da vontade de Deus. Em nenhum momento nós vemos Elimeleque clamando a Deus por socorro, clamando a Deus por direção, clamando a Deus nem sequer por um sinal, como Gideão fez. E ele deixa a terra natal, sai a 80 quilômetros de caminhada em direção a Moabe. O que parecia ser uma temporada, no final do verso 1, não sei se vocês perceberam, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. Mas essa curta temporada durou 10 anos, de acordo com o final do versículo 4. E como consequência, uma outra terrível decisão, ou melhor dizendo, permissão, Elimeleque deixa seus 2 filhos casarem com 2 moabitas. Tudo isso indica que, no entanto, Deus não era mais rei no coração de Elimeleque. Da mesma forma que do coração de seus compatriotas na época dos juízes, conforme capítulo 21, verso 25 nos informa. Naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. Em vez de seguir o caminho do arrependimento e da fé, confiando no Senhor de todo o seu coração, ao invés de apoiar no seu próprio entendimento para suprir suas próprias necessidades, Elimeleque escolhe o seu próprio caminho, a sua maneira, o seu jeito. Provérbios 14, verso 12. Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. E tragicamente foi o que aconteceu com Elimeleque e seus 2 filhos. Morreram. Muitas vezes, naqueles momentos decisivos da vida, diante das escolhas que afetarão o nosso futuro, especialmente das nossas famílias, os fatores que mais pesam, e acredito que pesaram aqui na vida de Elimeleque, são 2: conforto e segurança. O fator principal de nossas vidas na tomada de decisão, raramente, é buscarmos a vontade de Deus, como revelada em sua palavra. Muitas vezes é o último recurso que nós buscamos, depois que todos os demais deram errado. Raramente pensamos seriamente no impacto das nossas escolhas, especialmente do impacto dessas escolhas na vida das pessoas mais próximas. Como Elimeleque, agimos presunçosamente, como se fôssemos donos dos nossos próprios narizes, fazendo as escolhas que parecem melhores aos nossos próprios olhos, sem referência a Deus, sem pensamento sério sobre as implicações dessas escolhas a longo prazo. Eu gostaria de ler uma citação profunda que revela as nossas decisões, mostrando quem realmente reina em nossos corações quando a tomamos. Olha o que diz esse comentário. Muitos têm o rótulo de cristão, mas o cristianismo deles não tem nenhum impacto real nas decisões que definem a vida, assim como Elimeleque ostentava o nome "Meu Deus é Rei", mas vivia de uma maneira que tornava evidente que Deus não era o seu rei. As estradas que escolhemos para nós mesmos geralmente revelam claramente os compromissos mais profundos do coração, e é isso o que todos no fim acabam vendo. Meus irmãos, vemos aqui as tristes consequências das escolhas de Elimeleque, não apenas para a sua própria vida, mas também na vida das pessoas mais próximas dele, Noemi e seus 2 filhos. Na primeira parte do versículo 3 e a segunda parte do 5º versículo, olhem comigo. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e seu marido. O autor repete, não sei se você percebeu, mas nos 2 versículos a palavra sozinha, em relação a Noemi. Não é simplesmente pela falta de marido
e filhos. Mas numa outra tradução, que traz aqui um contexto mais claro, a palavra seria desamparada. Pois agora Noemi estava em uma terra estrangeira, inimiga, na pior condição social, ou seja, viúva, e se não bastasse, sem filhos para prover alguma coisa para ela. E também agora sem descendentes. Na semana que vem, se o Senhor nos permitir, iremos aprender com a reação de Noemi diante da situação que ela se encontrava. Mas eu gostaria de concluir essa primeira mensagem nesse livro em um poema famoso chamado Invictus, de Nelson Mandela. Um trecho diz o seguinte, abre aspas: não importa o quão estreito seja o portão e quão repleta de castigo seja a sentença, eu sou o dono do meu destino, eu sou o capitão da minha alma. Fecha aspas. Meus irmãos, como reagimos diante das dificuldades que a vida nos apresenta? Especialmente quando colhemos as consequências de nossas escolhas erradas, por agirmos como donos do nosso próprio destino, ao invés de confiarmos no nosso capitão chamado Jesus Cristo. O Senhor é Rei em sua vida, especialmente nas decisões que você toma, por mais simples que elas sejam. A soberania de Deus não anula a sua e nem a minha responsabilidade nas nossas escolhas. E também não vai nos poupar das consequências delas, que muitas vezes podem ser desastrosas. Porque não está em conformidade a sua santa vontade revelada em sua palavra, que muitas vezes nós não consultamos antes de qualquer decisão. E é interessante que muitas vezes quando você conversa ou orienta alguém nesse sentido, a pessoa nunca assume a responsabilidade dela. Ela sempre culpa o outro, e quando ela não tem o outro para culpar, ela culpa a Deus. Simplesmente estamos imitando os nossos pais, os nossos primeiros pais. O que você fez, Adão? Eu? Foi a mulher que tu me deste. O que você fez, Eva? Eu? Fui a serpente que me enganou. Meus irmãos, que o Senhor nos ajude a confessar a Ele quando nós falhamos nesse sentido, a passarmos a entregar a Ele como se fosse um presente as nossas decisões, não só no presente, mas quanto as do futuro, confiando inteiramente na sua palavra, porque Ele ainda é poderoso para transformar a sua vida em uma bela história, apesar das suas escolhas erradas do passado. E é isso que esse livro tão belo vai nos ensinar. Que Deus, apesar dos seus erros, dos meus erros, apesar da nossa obstinação em não nos submetermos à sua palavra, à sua vontade revelada, Ele é misericordioso para usar até mesmo os seus erros em seu favor, porque os seus santos propósitos no fim irão ser concretizados. Mas isso não justifica nem você e nem eu a não dependermos totalmente dEle, a o reconhecermos de fato como Rei, como Senhor, como dono das nossas vidas, especialmente nas escolhas que fazemos, nas menores até as maiores. E eu encerro fazendo as palavras do hino que nós cantamos hoje à noite como uma oração. Eu convido que você feche os seus olhos e a ouça o que nós cantamos. E logo em seguida, empretarei a bênção. Tudo, ó Cristo, a Ti entrego. Quero ser somente Teu, tão submisso à Tua vontade, como os anjos lá no céu. Tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por Ti, Jesus bendito, tudo entregarei. Tudo, ó Cristo, a Ti entrego, ó, eu sinto o Teu amor, transformar a minha vida e meu coração, Senhor. Tudo entregarei, sim, por Ti,
Jesus bendito, tudo entregarei. Amém.